Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 381. E que episódio? Improvável. Improvável. É um episódio improvável. Nós, periodicamente, temos trazido convidados ao nosso podcast e muitas vezes apresentamos os nossos convidados como sendo alguém especial. Porque nós só convidamos pessoas Só especiais. convidamos pessoas especiais. E desta vez temos, de facto, um convidado super especial e, como tu propuseste, um pouco improvável, ou talvez não. Sim. Hoje vamos estar à conversa com a Joana Marques. Exatamente. Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas sabe quem é a Joana Marques. Ainda assim, só para aquelas duas pessoas que não sabem, a Joana Marques é humorista, ganhou muito destaque nos últimos anos aqui no panorama nacional com o Extremamente Desagradável, um programa diário ou quase diário na Rádio Renascença. E que deve ser o podcast, como o podcast é o mais ouvido em Portugal, E não é? que como podcast é o mais ouvido em Portugal. E nas últimas semanas também levou a palco o evento Desconfia, Sim. que encheu em 2 noites consecutivas o Mel Arena. Sim. E, Altice Arena. Ou é Mel Arena? Não, é Pavilhão Atlântico. e que está agora prestes a fazer o mesmo no Super Boca Arena do Porto. Certo. E nós achamos... Pavilhão Rosa Mota. Pavilhão Rosa Mota. Cristal. Palácio de Cristal, exato. Vamos dar os nomes todos desde a fundação. E nós achamos super interessante a possibilidade de falar com a Joana, porque ela tem sido uma voz crítica, de uma forma humorística, do movimento do desenvolvimento pessoal e do coaching. Aliás, como acho que durante a conversa até vai ficar bem explícito, não do desenvolvimento pessoal em si, não do coaching em si, mas mais de algumas pessoas deste meio. Acho que é uma conversa boa para ouvir, tanto para quem aprecia o amor, como para quem não aprecia tanto. Porque acho que aqui é é interessante ouvir a Joana falar dos temas que vamos levantando, né? Falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching, falamos sobre parentalidade, falamos sobre limites. E falamos também sobre o humor. E sobre o humor, claro. E, portanto, tu propuseste que isto pode ser muito interessante para todos os muitos fãs do trabalho da Joana Marques, como para quem diz, não gosto deste tipo de humor. Certo, acho que sim. Talvez tenha algumas surpresas com as reflexões que a Joana também nos trouxe como resposta às questões que nós levantamos. E a brincadeira óbvia que temos que fazer é que foi realmente uma conversa extremamente agradável. Sim, eu gostei muito da conversa. Aliás, no final fiquei com a sensação clara de que gostava ou de prolongar ou de ter uma conversa de follow-up mais tarde, porque fiquei ainda ali com uma série de curiosidades e coisas para perguntar, mas, sobretudo, apreciei muito a possibilidade de ter acesso a um conjunto de comentários e reflexões de alguém que observa atentamente o nosso meio, não é? O nosso meio, mas com um olhar externo e crítico, mas com uma crítica que eu acho que é inteligente e que é intelectualmente interessante. Sim. E também ficamos a saber que ela te observou a ti. Sim. Em segredo. Também ficamos a saber isso. E lá para o fim da conversa, tu propuseste uma relação improvável e espetacular entre parentalidade e humor. Descobriste ali um fator em comum que também levou a conversa numa direção muito interessante. Sim. Eu gostei muito. É isso? Sim. Estamos prontos? Estamos. Então, sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com a Joana Marques. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Joana, muito bem-vinda ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Muito obrigada pelo convite.
Sim. Nós sabemos bem do risco que corremos com um podcast com este nome, não é? E também eu também sei dos riscos que corro a estar aqui convosco, mas acho que vai ser divertido. Vamos ver, mas fica bem, estamos todos com um risco moderado, acho sim. Olha, sim. O nosso podcast, que começou em 2017, nós inicialmente definimos-lo como um podcast de desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento pessoal. Quando tu ouves falar em desenvolvimento pessoal, pensas em quê? Para onde é que vai assim a tua atenção? Não, eu penso no excesso de pessoas que há a falarem de desenvolvimento pessoal, muitas delas, e vocês vão saber isso ainda melhor do que eu, porque acompanham esta área como participantes ativos, não é? E há muitos anos, de certeza, muitas delas sem saberem do que é que estão a falar. Portanto, acho que se banalizou um bocadinho esse termo, quando se nós recuarmos, até os próprios psicólogos falam, obviamente, em desenvolvimento pessoal, não é? Isso não quer dizer que estas palavras não façam sentido. Acho que foram ficando um bocadinho banalizadas, porque agora fala-se disso por tudo e por nada, e temos uma série de influencers que também querem dar conselhos, mesmo que nunca tenham estudado minimamente o assunto. Portanto, são duas palavras, neste caso, que eu ouço muito quando estou a trabalhar e a pesquisar temas, porque de repente toda a gente fala disso. Uhum. Tu, por causa da tua pesquisa, acabas de facto a lidar às vezes com coisas que nós próprios desconhecemos e com as quais tomamos contacto através do teu trabalho. Quando estás nessas pesquisas, obviamente encontras coisas que são engraçadas e que são material para o extremamente desagradável, mas também encontras às vezes coisas que achas genuinamente interessantes, que ficas, ok, isto não é material para o meu podcast, mas estão aqui ideias interessantes que eu podia desenvolver ou trazer para a minha vida. Sim, sem dúvida. Aliás, até às vezes nas próprias pessoas que são alvo de um extremamente desagradável, lá pelo meio podem dizer coisas que façam sentido. Ou seja, é muito improvável que uma pessoa esteja 100% do tempo a dizer coisas absurdas. Portanto, até nessas eu encontro, olha, isto aqui que está a dizer até faz sentido. Às vezes é mais a forma como diz ou o exagero para onde vai a partir daí. E depois há outras que para mim são os casos mais aborrecidos, que é, ponho-me a ver, vejo 5 minutos, 10, uma hora, e chego à conclusão, não, isto para mim não dá, porque de facto se for uma coisa feita a sério e com pés e cabeça, por um lado para as outras pessoas será interessante, para mim torna-se desinteressante enquanto objeto de humor, porque não é aquilo que eu estou à procura, mas sem dúvida que já me cruzei com muitas coisas que podem ser interessantes. Parece-me que tens assim um perfil preferido. Quando assim, quais são essas características que procuras? O que é que prende assim a tua atenção? Olha, eu acho que me interesso muito por pessoas um bocadinho narcisistas, não é? Que se acham o máximo e que se põe um bocadinho naquele pedestal do eu faço assim e consegui isto e portanto os outros quiserem ter o mesmo que eu vão ter que fazer igual a mim, não é? Põem-se um bocadinho naquela posição de modelo e naquela ideia de terem resposta para tudo, que ninguém tem, na verdade, não é? Mas de repente são pessoas que se abrirem uma caixa de perguntas nunca vão dizer, olha, isto eu por acaso não sei, ou tenho que estudar melhor, ou tenho que perguntar a outra pessoa, sabem tudo. Portanto, essa ideia da pessoa que é quase um Deus, eu gosto muito, e também gosto muito de tudo o que me soa aldrabice, porque ao mesmo tempo, claro que a mim me interessa pelo lado cómico, mas também me revolta um bocado sentir que as pessoas estão a enganar outras com um grande descaramento, então se eu puder fazer alguma coisa, sendo que não é esse o meu objetivo, não é desmascará-las, mas acaba por ser um 2 em 1, não é? Se eu puder falar daquilo de uma maneira que seja engraçada e que divirta as pessoas e que ao mesmo tempo, só por causa disso, se calhar uma pessoa, 2, 3 que sejam, já não vão cair naquela coisa a seguir, a mim deixa-me duplamente contente, porque acho que há pessoas que abusam mesmo da boa vontade e de alguma ingenuidade, se calhar, das outras, ou até de um momento mais frágil da vida das pessoas, que é muitas vezes quando as pessoas se interessam mais pelos temas do desenvolvimento pessoal e quando estão perante uma crise qualquer, uma dificuldade, e depois das duas, uma têm a sorte de encontrar alguém bem intencionado e que quer de facto ajudar, ou então podem encontrar uma pessoa que só quer ficar rica à conta dos outros, e isso faz-me uma certa confusão, sim. É quase como se houvesse assim, uma exploração que muitas vezes é deliberada de momentos de fragilidade. Uma coisa que a investigação sobre cultos tem demonstrado é que não há uma relação direta entre o nosso coeficiente de inteligência e a possibilidade de entrarmos num culto. O grande fator em comum em pessoas que entram em cultos, e podem ser cultos religiosos, cultos de desenvolvimento pessoal, cultos marketing multinível, não é? Cultos corporativos, o grande fator em comum é nós estarmos num momento da nossa vida que é desestruturante, ou estamos a lidar com um despedimento, com o fim de uma relação, com uma doença.
com uma alteração súbita que deixa as nossas as crenças que funcionaram até esse momento ficam em suspenso e nós estamos confusos e ficamos Mas às vezes até que eu erro de pensar, mas quem é que cai nisto, não é? Tem que ser uma pessoa muito estúpida e não tem, na verdade é o que tu dizes, pode ser qualquer pessoa numa altura específica da sua vida. Claro que haverá pessoas se calhar mais propensas a isso e que se calhar em vez de caírem só num esquema desse até caem em vários, mas eu acredito que ninguém está completamente imune. Se calhar neste caso que estou a falar eu não cairia, mas se calhar caía noutra coisa um bocadinho diferente. E portanto acho que também não devemos ter essa ideia de superioridade. Eu nunca caía num esquema desses, porque ninguém sabe se caía ou não. Sim, aliás, eu e a Mia falamos muitas vezes sobre os esquemas em que nós já caímos, não é? Sobre as coisas que nós seguimos que depois mais tarde descobrimos que não eram assim tão interessantes, ou que em que alguém que estávamos a seguir e que afinal não era assim tão congruente ou tão intelectualmente honesto, não é? Nós normalmente só descobrimos isso a posteriori, não é? E é bom lembrar isso, porque às vezes há esta ideia de que só vai atrás assim, não sei como é dizer, destes personagens ou destas propostas quem não tem capacidade intelectual para entender que está ali um embuste. Não é? Tenho uma pergunta aqui. As coisas são bem feitas, não é? Também tem que lhes deixar esse elogio, não é? Muitas vezes quem faz isto é um bocadinho como quando falamos naqueles burlões mais antigos que iam porta a porta, por exemplo, enganar as pessoas mais velhas e dizer que iam trocar o dinheiro delas e não sei o quê. Também faziam isso bem, ou seja, não é uma... Se calhar eu, se for tentar, não consigo, não sou convincente. E essas pessoas, de facto, alguma técnica treinaram ou têm já essa apetência para serem muito bons comunicadores e serem assim um bocadinho sedutores no início dessa conquista, neste caso dos seus clientes, não é? E, portanto, fazem esse papel bem e é natural que haja muita gente a aderir e também que muita gente a meio do processo pensar, afinal não é bem o que eu pensava, pronto, agora já está. Mas eu tenho... Não, eu estava a dizer que eu tenho que admitir que às vezes fico surpreendida que há tanta gente que não vê além, não é? Que não consegue ver essa... E surpreendo-me, e às vezes é que descobri isso no teu podcast, quando ouço algumas pessoas que se calhar não conhecia, assim também, eu nem sequer conhecia, e percebo-me que há aqui muita gente a seguir, e isso continua a surpreender-me, embora possa haver uma explicação, também fico muito surpreendida hoje em dia. Né? Eu tenho aqui uma pergunta que é assim, um convite à especulação. Quando tu deparas com alguém e sentes que aquilo não é intelectualmente honesto ou não faz sentido, ou é muito exagerado, é num sítio assim muito de grandiosidade, normalmente o teu primeiro pensamento é: isto é uma aldrabice, isto é um charlatão, é alguém que sabe exatamente o que está a fazer e está intencionalmente a enganar as pessoas? Ou tendes mais a pensar que, ok, isto é alguém que ainda não pensou assim tanto nestas coisas, deparou com elas, ficou todo entusiasmado e começou a debitar isto para os outros e às vezes nem consegue entender o alcance das coisas que está a propor? Sim, eu às vezes confesso que há casos em que não consigo dizer qual das duas é, e há até casos em que eu fico na dúvida das duas. Uma, esta pessoa acredita mesmo nas coisas que está a dizer, ou então não acredita, é um grande ator e consegue fingir que acredita só para convencer os outros. E há casos em que é mesmo difícil perceber se é uma coisa ou outra que se passa. Eu acredito que quem leva isso já num nível muito profissional, de vender muitos cursos, fazer muitas coisas e cada vez mais caras, etc., percebeu também que há ali um filão que pode explorar. Ainda que aquilo possa partir de um lugar inicial de eu acredito nestas coisas, vou aplicá-las comigo, e aquela ideia de se funcionou comigo vai funcionar com os outros, não é assim uma espécie de receita, e depois levarem aquilo por aí fora. Ou seja, acredito que no momento inicial possa ter havido esse entusiasmo genuíno. Algumas pessoas ficam só por essa fase do entusiasmo real, por aquelas coisas que nunca tinham lido antes, nunca tinham pensado, e acham isto para mim foi tão mind-blowing, não é, que eu quero que seja para os outros também. E depois acho que há outras que tornam isso de facto um negócio. E às vezes quando se entra pela via do negócio, nem todas as pessoas, claro, mas algumas podem ter sempre aquela ideia de não, isto dá para escalar até ao infinito, não é? E portanto fiz aqui com estes ganhei 100, com os próximos posso ganhar 1000 e depois 10.000, e aí se calhar vem ao de cima um bocadinho essa ideia de ganância ou assim, que faz com que a coisa fique um bocadinho descontrolada. A ideia de criar cada vez mais produtos e vender mais coisas e fazer mais dinheiro, e pronto, aí já entra para outro ramo. Mas eu acho que num ponto inicial a maioria das pessoas acredita mesmo naquilo que está a dizer e tem esse entusiasmo que tu referias de
descobri aqui esta coisa, que para os outros já pode ser velha, mas para eles é nova, e quero contá-la ao mundo. Portanto, eu acho que a maioria, se calhar, parte desse lugar que até é bom de descobrir esta coisa, acho que é boa, então vou contar ao maior número de pessoas possível. Só que o que eles fazem, não é? Que nós, nós observamos muito o que se passa aqui no mundo do desenvolvimento pessoal e que quase que começou a haver assim um bocadinho uma polarização, pessoas que defendem muito e defendem tudo e outras que isto do desenvolvimento pessoal e do coaching é só uma cambada de aldrabões, né? E arriscamos-nos assim um desafio que acho que eu sinto, nós sentimos às vezes, e outras pessoas que eu conheço que na minha avaliação tem um trabalho muito sério, é de estarmos a tirar o champanhe ao lixo junto com a rolha, não é? E o que é que tu pensas sobre isso? Porque tu estavas a dizer aqui há bocado que admites que há pessoas que fazem um trabalho sério, né? Mas é tão fácil só fazer esta... como é que tu avalias se a pessoa faz um trabalho sério? Eu acho, e mesmo quando comecei a brincar mais com estes assuntos do coaching, etc., e sempre vejo indignação às vezes de alguns coaches, a maioria foram visados de alguma maneira, ou no espetáculo, ou em algum episódio da rádio, e às vezes há um bocadinho aquela ideia de pronto, agora já vais descredibilizar o coaching, já ninguém vai acreditar no coaching, que acho que às tantas também é dar um poder ao discurso humorístico que ele não tem, por um lado, e por outro, estar no fundo a desresponsabilizar as pessoas, a passar-lhes um atestado assim de infantilidade, que vão acreditar em tudo o que lhes digam e não têm esse discernimento de distinguir, não é? Da mesma maneira que há programas de humor a gozar com os políticos, e não é por isso que de repente eu olho para os políticos todos e acho que são todos ridículos, são todos iguais, não consigo distinguir, olha, este político pôs-se muito a jeito para ser gozado nesta situação concreta, ou esta pessoa faz uns discursos péssimos, ou faz isto, ou faz aquilo, mas não é por isso que eu tomo a classe como um todo. E eu acho que também, porque obviamente o humor sobre políticos faz há muito mais tempo do que se faz sobre coaching, que é um fenómeno mais recente, pelo menos assim, a chegada até ao mainstream, não é? E todos termos contacto com alguém. Neste momento acho que toda a gente tem um primo ou alguém que... Coach, né? As pessoas mais inspiradas, também já me aconteceu, pessoas que eu conheço bem, que tinham carreiras nada a ver com isso e de repente, olha, eu não sei quantos, agora é coach. É assim uma espécie de moda, como já passou por outras profissões, não é? De repente, é importante ter esse interesse e querer ser. Não acha que por haver humor sobre essa profissão, de repente toda a profissão deva ser tomada como um todo? Eu percebo assim um desconforto inicial quando isso acontece, mas acho que quem está seguro do que faz e seguro também das pessoas para quem está a falar, não é? Porque não, terias que achar que as pessoas eram todas muito burras para de repente acreditar assim, não é? Houve um humorista que disse que o coaching é isto ou aquilo, então agora, olha, eu vou já despedir o meu coach com quem estava a fazer aqui um trabalho que estava a dar grandes frutos, mas de repente ouvi que é ridículo e portanto vou parar. Portanto, também não é essa a minha intenção. Claro que o humor parte sempre muito de generalizar, não é? Quando havia as anedotas das loiras, dos alentejanos, parte sempre, não é, de uma generalização. E obviamente não quer dizer que os alentejanos são todos lentos, que as loiras são todas pouco espertas, não tem a ver com isso. Às vezes tem a ver com esse exagero, que é uma ferramenta também do humor. Mas obviamente eu posso cruzar-me com um coach cujo discurso faz sentido, é uma coisa que estudou, que é uma coisa pensada, e depois ter outro ao lado que diz umas coisas super folclóricas para vender cursos e vender tudo e mais alguma coisa, e eu consigo distinguir os dois, da mesma maneira que também já falei várias vezes sobre vendedores de casas, por exemplo, que também é um discurso fácil de satirizar, e há obviamente imensos vendedores de casa que são super sensatos e dizem a verdade, e há outros que são super exagerados e dizem se vier para esta casa a sua vida vai mudar e vai ser ótima e compre já. E, portanto, eu acho que não deve haver, assim, profissões sagradas com as quais não se pode brincar. Talvez no coaching, por ser uma área um bocadinho mais recente, não é? No sentido de todos os conhecermos, tenha sido um bocadinho mais chocante, entre aspas, e as pessoas tenham levado um bocadinho mais a mal, mas é como nas outras profissões, eu não estou a dizer que todos são iguais, ou que todos são maus, ou que é uma profissão que não devia existir, muito menos isso. Acho que não, acho que até os próprios coaches que são bons e que têm noção de que fazem um bom trabalho e que ajudam as pessoas e que não estão a mentir a ninguém nem a exagerar, eram os primeiros interessados a que não houvesse este folclore todo. Não sei como é que isso poderia ser feito, não é? Acho que eram os maiores beneficiados, não é? Porque para mim isto é um tema que depois de hoje para amanhã terei outro e depois outro, ou seja, a minha vida não está diretamente ligada ao desenvolvimento pessoal, mas sim ao humor. Enquanto que para quem trabalha mesmo no desenvolvimento pessoal, acho que deve ser muito enervante também ver essas pessoas, sim, que dão um mau nome ao coaching, ou seja, acho que não é o facto de eu gozar com elas, eu ou qualquer outra pessoa que faz com que isso prejudique a área, acho que é mais quem está dentro da área
a ter algumas práticas um bocadinho mais duvidosas ou a enganar pessoas. Um cliente que vá a um coach desse e que fique muito desiludido e que se sinta enganado, depois dificilmente irá, se calhar, a um coach bom, porque já perdeu a fé e ficou a achar que o coaching é todo assim, não é? E portanto acho que se calhar os principais interessados em que se limpasse, entre aspas, um bocadinho esta área, se regulamentasse de alguma maneira, não sei, porque também há muito aquela ideia de faço um workshop de um fim de semana e sou coach, não é? E isso devia ser impensável em qualquer área, da mesma maneira que eu não vou um sábado e um domingo para um hotel e não sou cientista, nem sou advogado, não é? E eu acho que era de todo o interesse que os coaches pudessem ser tão bem vistos como é um psicólogo, não é? No sentido de quando eu vou a um psicólogo, e claro que também haverá maus, não é? Posso ter uma experiência péssima, mas apesar de tudo há uma ordem, há algumas formas de vigiar no fundo o que se passa. Eu, se tiver uma má experiência num consultório de um psicólogo, posso fazer queixa, e às vezes se calhar saberão vocês melhor que eu, mas com o mundo do coaching não é tanto assim. Talvez as pessoas se sintam um bocadinho mais perdidas quando, por exemplo, sentem que foram mal atendidas, mal servidas e que não foram ajudadas ou até que foram enganadas. Eu acho que é uma área que faz todo o sentido, não é? E vocês poderão explicar, e já explicaram com certeza 1000 vezes nos vossos conteúdos, a grande diferença do trabalho de um psicólogo e de um coach. Podem servir para coisas diferentes, podem ser complementares, etc. E acho que é mau que fiquem muito associados a estas pessoas que no fundo se aproveitam do coaching, porque eles querem aprender. Naquele dia é um curso para ser coach, mas no outro, se for preciso ser um shampoo, é um shampoo, não é? Então o objetivo é só fazer dinheiro, aquilo é só um meio para... E portanto às vezes espanta-me que alguns coaches estejam a virar... Uma coisa é não achar graça, isso é diferente, não há problema nenhum em não achar graça, mas estejam quase a ver em mim o inimigo, quando eu acho que o maior inimigo à reputação daquela classe profissional são as pessoas que fazem essas coisas. Uma das grandes frustrações que muitas pessoas no mundo do coaching têm é que estes exemplos perante os quais os coaches têm a mesma perplexidade que provavelmente tu tens quando lidam com alguns destes exemplos. Mas é que estes exemplos, eles tecnicamente nem são exemplos de coaching. Porque, por exemplo, uma das coisas que está muito estabelecida na comunidade do coaching é que um coach não dá sugestões, não dá soluções, não dá fórmulas. Está muito mais interessado em, através de perguntas e de certos exercícios, ajudar a pessoa a ganhar clareza sobre a sua situação atual, definir os seus objetivos, definir tarefas, planos de ação, etc. De maneira que quando nós vemos alguém apresentar-se como coach em cima do palco, quer dizer, tu tens que fazer isto, tu tens que acordar às X horas, tu tens que tomar não sei o quê, tu tens que eliminar as pessoas tóxicas da tua vida, não é? Isso, por definição, seria o oposto do coaching. E portanto, isso às vezes gera alguma frustração, mas eu concordo contigo que isso é a própria indústria do coaching que necessita de criar esta clareza, não é? Outras indústrias lidam com isto, não é? Sei lá, às vezes os psicólogos lidam com isto, às vezes ficam muito frustrados quando percebem que para uma parte da população ir ao psicólogo é quando se está maluco, não é? E portanto, só que isto é a própria indústria a indústria do coaching tem feito muitas tentativas de autorregulamentação, porque é uma indústria não regulamentada, não é? Nem é preciso o curso de fim de semana. Basta chegar ao Instagram e mudar o nome para .coach, não é? No fundo, eu até encontro aqui algumas parecenças, porque, por exemplo, eu para ser humorista não preciso de fazer um curso de fim de semana, não é? Posso anunciar no Instagram. As pessoas, temos aqui uma grande vantagem, isso é exatamente igual, mas as pessoas não nos levam a sério, ou seja, em princípio ninguém muda a vida por causa de um humorista, pelo contrário, não é? Pensar assim, lá está ele a dizer aquelas parvoíces. E no caso do coach, a pessoa auto-intitular-se coach, dá-lhe logo assim uma autoridade, que eu acho que às vezes pode ser perigosa quando alguém decide, por qualquer motivo, seguir os conselhos daquela pessoa. Claro que a responsabilidade, mais uma vez, se estamos a falar de adultos, é sempre da pessoa que segue aquilo. Ainda assim, eu acho que pode haver o tal aproveitamento que falávamos há pouco do momento mais frágil daquela pessoa, e uma coisa é ver umas piadas de um humorista, outra é ver conselhos que a pessoa pode levar muito, muito a sério, não é? Eu ouvi, antes de gravarmos a nossa conversa, ouvi um dos vossos, acho que era um dos mais recentes episódios em que vocês respondiam a perguntas que as pessoas vos colocaram, e tu dizias às tantas, Pedro, que era alguém que dizia, se o seu filho não sei o que, expulsa o seu filho de casa, era assim uma coisa, um conselho super drástico, e sem nenhum conhecimento da situação, não é? Portanto, eu acho preocupante haver pessoas a dar esses conselhos e haver outras eventualmente a segui-los,
porque é muito perigoso, não fazemos ideia do que está do outro lado, não é? Nem um psicólogo nos diz isto, não é? Nós vamos a um psicólogo e contamos das nossas angústias e também os psicólogos, tal como acontece com os coaches, não dizem faça isto. Podem ouvir-nos e nós a pensar, chegar a essa conclusão. Olha, estou a pensar alto e estou a perceber, não, isto chegou a uma situação tal que eu tenho que expulsar o meu filho dali. Mas sou eu que cheguei a essa conclusão, não é uma pessoa como se fosse o meu encarregado de educação que me vai dizer. E eu acho que às vezes as pessoas também estão muito perdidas e então querem depositar essa responsabilidade noutras, mesmo que não as conheçam de lado nenhum, alguém só porque é bem falante ou qualquer coisa, e de repente estão a seguir conselhos desse género. É um bocadinho assustador, sim. Eu há uns anos, para conseguir explicar melhor aos meus alunos de coaching o que é que diferencia coaching desta outra atividade paralela, decidi, utilizando uma palavra de que gostamos muito aqui no Norte, começar a falar do bititing. Porque há coisas que de facto não são coaching, são bititing, que é mandar bitites sobre a vida da pessoa, por um lado sem conhecimento sobre as circunstâncias, mas também sem ter que lidar com as implicações dos bitites que estamos a dar, não é? Porque depois a pessoa é que vai viver as consequências daquilo que lhe estamos a dizer. E se num caso como esse, dizer a alguém põe o seu filho fora de casa, acho que qualquer pessoa assim com 2 dedos de testa percebe que isto vai gerar consequências muito gravosas. Às vezes noutras coisas que parecem mais inócuas, como dizer a alguém tens que acordar todos os dias às 5 da manhã, nós, como não entendemos as circunstâncias da vida da pessoa, nós de facto não dominamos o impacto que isto vai ter na sua vida, e pode ter um impacto excelente, ótimo, fantástico, mas pode gerar grandes dificuldades. Se calhar a pessoa, para se levantar às 5 da manhã, vai acordar a pessoa que dorme com ela na cama, que vai ficar chateada, e 2 Nós meses já passamos depois, por isso, Joana, já agora. 2 meses depois está a contemplar o divórcio. É uma coisa biográfica agora. Quando eu Não, mas penso... na verdade essa ideia de haver também receitas assim, chapa 5, não é? Que dão para toda a gente. Isso faz-me sempre desconfiar, seja qual for a área. Acho que isso não acontece em área nenhuma, não acontece no humor, não é? Faz assim e vai correr muito bem, como não há de acontecer no desenvolvimento pessoal, nem numa série de outras áreas. Mesmo na medicina, muitas vezes não é assim, cada doente é um doente, não é? E portanto, essa ideia de se te levantares às 5 da manhã, se fizeres um banho de gelo, todos aqueles clássicos que agora ouvimos, a ideia de que isso dá para toda a gente, não, para alguns será ótimo, para outros será péssimo. E portanto, eu acho que também as redes sociais vieram trazer muito isso, não é? É ali uma receita que dá para os teus 50 mil seguidores, ou o que for, não é? Como não vais ter hipótese de dedicar tempo a cada um deles, faz aquela coisa assim, chapa 5, que também mal não faz, não é? Aparentemente, olha, esta pessoa começou-se a levantar mais cedo, ou começou a tomar banho de água gelada, em princípio não vai depois pedir uma indenização, não é? Porque não é nada assim muito grave, mas que pode não estar a adiantar nada, e pode até depois criar na pessoa aquela ideia de, olha, eu sou realmente um falhado, porque com os outros isto resulta e a vida deles melhora, e a minha não só não melhora, como eu estou até mais mal disposto, porque estou a dormir menos, porque não gosto de tomar banho de água fria, não é? E portanto eu acho, do meu ponto de vista humorístico, é muito engraçado, não é? De um ponto de vista um bocadinho mais sério, acho que anda aí muita gente enganada, escusadamente, e se calhar em vez de estar a caminhar para ser mais feliz, está-se a tornar mais infeliz nesse processo. Exato. Eu acho também que há aqui é que as pessoas querem muitas respostas também, querem que, não é, eu gosto do teu trabalho, portanto, diz-me o que é que eu devo fazer, e acredito que para algumas pessoas é muito aliciante sentir esse poder, não é, e também há algumas pessoas que querem realmente servir quem vem procurar ajuda, e querem muitas fórmulas, não é, querem muito, não é, eu que trabalho na área mais de parentalidade, se eu quisesse, eu dizia exatamente o que as pessoas deveriam, entre aspas, fazer. Só que não posso, não é? É impossível, na minha visão. Posso fazer perguntas, posso apresentar possibilidades, mas a responsabilidade tem que sempre ser da pessoa em si, não é? Das suas tomadas de decisão. Não é? Mas eu acho que isso também pode ser um bocadinho cultural, não é? Que eu venho da Suécia e noto muitas vezes isso, que as pessoas depositam em autoridades, depositam muito poder, não é? E querem muito seguir quem sabe, entre aspas, e uma desresponsabilização, no fundo. É isso. Como se estivéssemos à procura de agora que somos adultos, queremos pais que mandem em nós de alguma maneira, porque isso na altura não gostávamos, mas agora também nos tirava alguma responsabilidade, não é? Olha, eu vou só fazer como dizem. E depois muito isso aqui até na altura da pandemia, e por acaso a Suécia é um bom exemplo disso, não é? Porque
cumpriam muito menos as regras do que nós aqui, ou seja, questionaram muito mais, não quiseram fazer igual, tiveram um modelo muito diferente. E os portugueses são muito adeptos de regras, e eu revejo-me nisso, porque eu também sou muito assim. E pronto, na pandemia, então, o meu lado hipocondríaco veio ao de cima, eu fazia tudo o que eu preciso e desinfetava tudo e tudo mais que viesse. Mas questionou-se muito isso. Nós éramos dos países da Europa toda que mais cumpriam a regra, porque eu acho que nós gostamos muito dessa coisa de vir alguém que nos diz o que temos que fazer e nós só temos que obedecer. Pode ter vantagens, nesse caso, se calhar até teve a conter a pandemia, tem outras desvantagens, às vezes acho que levamos isso um bocadinho longe demais, e contra mim falo, que nesse aspecto sou 100% portuguesa e sou muito pelas regras e por ter alguém, para eu não pensar, não é? Estou a pensar noutras coisas, quero que me digam o que é para fazer, mas obviamente há vantagens em também questionar, e eu acho que se calhar uma das grandes explicações para o sucesso dos coaches em Portugal, e sobretudo de muitos que não são aquilo que nós diríamos que é o modelo ideal, não é? Tem a ver com isto. A pessoa, a primeira vez que aparece alguém que se mostra como uma autoridade e que diz o que se deve fazer, adera imediatamente e pronto, nem questionam, não questionam o suficiente se devemos mesmo seguir aquela pessoa, se não é estranho haver uma pessoa que nos diz tudo o que nós devemos fazer. E é interessante essa diferença cultural. Por acaso, não sei se tu has de acompanhar o mundo do desenvolvimento pessoal, por exemplo, na Suécia, se é muito diferente do que é aqui, mas deve ser, não é? Não é tão poderoso como aqui, esta não é tão presente, não é tão forte. E acho isso curioso, e acho que aqui a tua partilha, acho que vai daí. As pessoas lá são muito mais suspeitas e céticas quando, né, em dar o seu dinheiro a alguém ou dar esse poder todo a alguém, há mais cuidado nisso, generalizando, claro. Claro, claro. Joana, será que também te estás a tornar numa destas autoridades? Que as Espero que não. as pessoas seguem e enchei pavilhões para te ouvir, ainda que não registre nenhum. Sabes que há pessoas que foram a engano, contaram-me quando foi o primeiro espetáculo no Mel Arena, de pessoas que se levantaram a meio, disseram, isto é uma palhaçada, não é nada do que eu achava, isto afinal não, não é uma coisa séria, portanto houve pessoas que Sério. Sim, eu fico embaraçada só de pensar, não é, de uma pessoa que de repente cai ali de paraquedas e está a ver aquilo e a pensar, mas qual é o momento que vai ser verdadeiramente enriquecedor para mim? Mas eu acho que isso é um perigo, eu acho que os humoristas fogem muito disso e bem, de serem autoridades, não é? Eu costumo dar o exemplo do Ricardo Araújo Pereira, que como faz sobretudo humor político, estão sempre a perguntar-lhe se ele não se via como candidato a primeiro-ministro ou a presidente da República, e ele, obviamente que não, quer tudo menos isso. E às vezes há um bocadinho essa ideia de uma pessoa que fala muito de um determinado assunto e mesmo que o faça de uma maneira humorística, de se tornar quase uma autoridade para quem segue, porque de facto os humoristas eu acho que criam comunidades muito fortes, um bocadinho como acontece com os músicos, mas se calhar agora ainda se está a notar mais com os humoristas, que é a comunidade das pessoas que seguem e que vão aos espetáculos, etc. E que são fãs muito fervorosos, ou seja, vibram muito com tudo e dá essa ideia de adesão total àquelas ideias, mas eu não acredito que isso depois seja verdade. Pegando outra vez no exemplo da política, falava-se muito disso quando os humoristas gozaram muito com o Donald Trump, nomeadamente nos Estados Unidos, e é aquela ideia do poder do humor, eles estão a gozar tanto com o Trump que o Trump não vai ter hipóteses porque caiu no ridículo, e as pessoas adoram estes humoristas e eles fizeram as pessoas ver que ele é ridículo. Não, depois chegou o dia e o Trump efetivamente ganhou, portanto eu acho que ainda bem que as pessoas distinguem o que é gostar muito de um humorista porque se acha graça e levá-lo a sério como uma autoridade, não é? Acho que não era por ele de repente fazer campanha a favor de alguém que essa pessoa, por exemplo, sairia muito beneficiada, se calhar até pelo contrário, ou seja, se calhar em comum com o coaching pode estar esta coisa de ter esta capacidade de atrair pessoas até um determinado sítio, não é? Venham aqui a esta arena ver isto, mas depois, infelizmente, eu acho que as pessoas não estão a levar a sério, ainda bem, estão a divertir-se, que é isso, é no fundo a nossa troca aqui, enquanto que se calhar alguns desses coaches mais de rede social prometem uma mudança de vida, não sei o que, a minha promessa é mais fácil, que é só venham aqui durante estas 2 horas, riam-se, não é? E tento que isso aconteça, obviamente há de haver sempre alguém que não riu, mas é uma coisa mais fácil de cumprir, não é? E até de medir, porque percebo logo se as pessoas estão a rir ou não. Quanto aquela ideia de venha aqui, vai ouvir aqui coisas hoje que vão mudar a sua vida, não sei depois como é que essa malta depois mede esses resultados, porque depois não vê mais as pessoas, não é? Uhum. Na faturação, sim, agora nos resultados efetivos acho mais difícil. Deviam fazer um follow-up depois, um ano depois, na mesma sala, para as pessoas que largaram o emprego assim por impulso dizerem se foi boa ideia ou não. Sim, até porque depois quando nós entrevistamos pessoas, como eu já fiz muitas vezes, pessoas que estão muito neste processo de andam a seguir alguém e estão muito
estão muito entusiasmadas e às vezes elas deixam escapar umas coisas que são muito incongruentes, do género, eu estou a seguir esta pessoa há 4 ou 5 anos e a minha vida mudou. E nós perguntamos, mudou como? E a pessoa não consegue responder essa pergunta, não é? Que é ali assim, é quase uma dissonância cognitiva, que é a pessoa quer acreditar que a vida dela está a mudar, ao mesmo tempo que tem indicadores de que nada mudou. Só que ela, como não consegue suster essa dissonância, não é? Ela começa a olhar para coisas da vida dela como provas de que houve mudança. Isso é muito interessante. Sabes que agora estava-te a ouvir falar. É de acreditar às vezes, não é? Um bocadinho como há com a fé, não é? Eu acredito muito em Deus e por isso estas coisas vão-me correr bem. E mesmo que haja coisas a correr mal, nós ignoramos essas, não, mas Deus está comigo e vai correr bem. Sim, até porque isto depois pode se tornar perverso se eu até tiver uma sensação de, ok, passou aqui algum tempo e nada mudou, mas se eu agora admitir isso, então definitivamente nada vai mudar, não é? Porque sou eu que estou a manifestar a não mudança, porque deixo de acreditar, fico prisioneiro. Eu há pouco estava a ouvir falar, mais de 10 anos já, houve não sei se ouviste alguma vez falar neste documentário, é um documentário chamado Kumaré, é de um realizador indiano. Ele fez um documentário muito engraçado. Ele foi para Phoenix, no Arizona, e apresentou-se como guru, mas era um fake guru. Ele disse, eu sou o guru, e começou só a usar clichês e punha as pessoas a cantar uns mantras inventados com uns sons meio malucos. E ao fim de algum tempo ele começou de facto a reunir uma comunidade e pessoas extremamente devotas, tão devotas que no final do documentário, do tempo que ele ali com a equipa tinha, eles queriam parar o documentário, só que ele sentiu-se muito mal, porque agora ele tinha enganado as pessoas, apresentando-se como guru, mas agora ele via que havia ali um impacto que era aparentemente real, as pessoas diziam que estavam mais felizes e procuravam os conselhos dele para resolverem a sua vida. E ele então, psicologicamente, passou ali por um período de instabilidade, onde, em parte, ele começou a acreditar que ele era um guru, ok? E, portanto, a minha pergunta para ti, Joana, é se tu achas que corres este risco de, perante o podcast mais ouvido do país e encheres aqui os nossos grandes pavilhões, se em algum momento podes dizer, se calhar eu até sou um bocadinho guru. Até sou um bocadinho a guru dos antigurus. Exato. Não, eu acho que, ou seja, ainda bem que como exercício isto está a correr bem, não é? No fundo escolhi assim um objeto de uma coisa que me interessava, não é? Porque comecei a ver tantos coaches e a achar que havia ali uma coisa que os ligava a todos, não é? Porque é essa ideia das frases feitas, das palavras-chave sempre as mesmas e no fundo estão todos a dizer a mesma coisa de uma forma ligeiramente diferente. Achei que havia aí um ângulo para ser engraçado e para fazer no fundo este anti-coaching, não é? Que é chegar lá em vez de dizer que vai correr tudo bem, vai correr tudo mal. E é um exercício com um término à vista, não é? Que vai ser agora, ou seja, fiz em Lisboa, farei agora estas datas no Porto e acabou, ou seja, depois vou-me virar para outra coisa qualquer da qual me apeteça rir e fazer as pessoas rir. Portanto, acho que não há nunca o perigo de eu de repente pensar, não, e se eu fosse... todos, porque para ser a sério é muito difícil, não é? É mais fácil esta posição onde eu estou, que é no fundo pegar no que já está feito e virar do avesso, não é? Mas fazer isto tudo, mas ao contrário. Difícil é levar a sério e fazê-lo durante muito tempo, porque também são pessoas que investem muito tempo nisso, sejam as boas, sejam as más, porque aquelas que falamos que são os tais maus exemplos, mesmo assim dedicam muito tempo a essa tarefa e estão muito investidas naquilo, portanto eu não teria nunca essa capacidade. Olha, mas no início falavas um bocadinho aqui das tuas intenções, não é? A tua intenção, imagino eu, é fazer rir e criar humor. E que nós apreciamos imenso, já me ri muitas vezes no carro e já me choquei muitas vezes, mas que outras intenções é que sentes que tem, assim, resumidamente, que tem aqui este... Eu acho que a grande intenção é sempre essa, e acho que no dia em que o humorista puser outra intenção qualquer sobreposta a esse objetivo final, que é provocar o riso, está tudo estragado, não é? Provavelmente torna-se mais ativista do que humorista ou qualquer outra coisa. Portanto, essa é a minha intenção número 1. Às vezes acontece uma espécie de acidente de percurso, não é? Quase um dano colateral que é, olha, não só ouvi aquilo, eu dou-vos um exemplo, há uns tempos falei de uma senhora que caía naquelas burlas da internet de sargento, um senhor que fingia que era um sargento da Síria que precisava de dinheiro para levantar uma mala do aeroporto. Lá está, uma das tais burlas que pensamos assim, quem é que cai nisto? É impossível. E eu gozei com aquilo e ao mesmo tempo depois recebi nos dias seguintes 2 ou 3 mensagens de pessoas que diziam a minha tia ou a minha avó ou a minha mãe estava a ter uma conversa igual com alguém num chat qualquer da net
ou por WhatsApp, e estava quase a cair na mesma burla. Claro que o meu objetivo ao fazer aquilo não era esse, era só vamos rir disto, porque isto é uma situação absurda. A senhora está mesmo a acreditar que ele está na Síria a falar com ela, já tinha combinado o encontro, aquilo era um disparate pegado, mas no fim, por acaso, também serviu para 2 ou 3 pessoas não caírem naquilo. Para mim, então, isso, olha, juntou-se o útil ao agradável, não é? Sendo que o meu objetivo é sempre fazer rir e de vez em quando há umas surpresas destas, que olha, não só fez rir, como ainda ajudou 2 ou 3 pessoas. Isso é o cenário perfeito, embora na maioria dos dias não é para ajudar ninguém, é só mesmo para durante aqueles 10 minutos nos podermos rir, e percebo até que a pessoa que é avisada naquele dia fica obviamente muito, muito irritada e não gosto nada, mas não é feito com nenhum objetivo e mérito de vamos ajudar, não, é só mesmo para rir. Agora, de vez em quando de facto acontece, e com exemplos mais concretos do coaching também aconteceu, aparecerem pessoas, olha, eu realmente já dei dinheiro a essa pessoa e não correu bem. Acontece muito, sempre que falo de alguém deste género, nos dias seguintes, e como hoje em dia é muito fácil contactarmos todos uns com os outros, nos dias seguintes acabo por receber testemunhos, e alguns impressionantes, de pessoas que gastaram muito dinheiro em coisas que obviamente depois não deram resultado nenhum e criaram uma frustração muito grande, ou até algumas pessoas que estão com algumas dessas personagens que eu fui falando em tribunal, por exemplo, em processos que demoram depois a resolver, mas porque de facto são coisas sérias. Mas pronto, eu não faço com esse objetivo assim de Robin dos Bosques, não é? Dar aos pobres, não é isso, é mesmo só para rir. Mas há umas coisas que transparecem ali no meio, digo eu. Se calhar estou a ver uma coisa que não está lá. Mas, por exemplo, há assim uns pequenos comentários sempre que surge a pseudociência, não é? Tu faz assim... É verdade, eu tenho umas embirrações pessoais e eu acho que isso obviamente acaba por aparecer sempre no trabalho dos humoristas, por mais que digam que são neutros, ou que não têm partido, ou que não têm clube. Eu acho que todos têm, é o mais normal todos nós termos essas preferências, e isso, sobretudo para quem faz todos os dias um trabalho deste género, isso aparecer. E isso é completamente assumido por mim. Por exemplo, sou super cética e sou completamente pela ciência, e tudo que me sou ligeiramente esotérico já não gosto. E brinco, por exemplo, muito com a Ana Galvão, que faz o programa comigo em conjunto com a Inês, porque a Ana Galvão está um bocadinho do outro lado nessa matéria, acredita muito mais em tudo e não sei o quê, mas tem também, eu acho que é um bom exemplo, perfeita abertura para brincar com tudo, mesmo acreditando. Ela muitas vezes no fim do episódio diz: olha, eu por acaso acredito em tudo o que esta pessoa disse. Eu ia rir-se na mesma, porque aquilo é obviamente a minha perspectiva, e ela entra na brincadeira, mesmo que depois até... Olha, eu acredito, eu iria facilmente fazer agora este retiro no Egito, não sei o quê, para contactar com... Não vou tão esotérica assim, mas mesmo que fosse, eu tenho a certeza que ela participava ali na brincadeira. No fundo é como se fosse um teatro, e não quer dizer que nós acreditemos em tudo aquilo que estamos a dizer, mas sim, de facto eu não tenho que me esforçar muito para fingir aquela personagem, porque aquela personagem sou um bocadinho eu, e às vezes até tenho pena de ser tão cética, porque acho que isso às vezes é mau. Acho que às vezes é mais fácil ser um bocadinho mais feliz sendo menos cético, menos desconfiado, como dizias há pouco. Se calhar os suecos são um bocadinho assim mais como eu, não é? E perdem algumas coisas boas da vida, certamente, que ganhariam se fossem um bocadinho mais crédulos. Mas sim, é verdade, eu tenho um pendor assim mais para o conhecimento científico do que para as coisas não tão estudadas e não tão matemáticas e tão comprovadas assim palpavelmente, mas é uma limitação minha que eu assumo perfeitamente. Mas olha, o que é que te irrita mais? As pessoas assim, dividindo em 2 grupos aqui, aquelas mais de manifestação e atração e magnetização, ou aquelas mais de base, de mindset, de sucesso, de objetivos? Eu não consigo escolher, eu gosto muito dos dois. Mas muito bom, não é? O que eu procuro sempre é o mais absurdo possível, não é? E quanto mais a pessoa consegue ser... Há bocado enviaram-me uma coisa que ainda não explorei com atenção, mas tinha a ver com coaching, e era meio esotérico também, e com cavalos. Eu, bem, aqui está uma coisa original, sim senhora, cavalos e tudo. Portanto, quanto mais rocambolesco for, para mim mais engraçado é. Como já vi tanto também, uma coisa já muito igual às outras já não me espanta, quero sempre um nível acima, não é? Como é esta semana que falei de uma rapariga que diz como é que atraímos, lá está, somos magnéticas e atraímos o amor da nossa vida. Isso para mim foi diferente do que eu tinha visto até agora, portanto gostei muito. Eu procuro mais um bocadinho essa diferença, mas gosto de todos, desde que me dê vontade de rir, qualquer um dá. A mim, eu fico sempre muito atento, por um lado, como tu disseste há pouco, algumas destas ofertas, destas propostas estão muito desenhadas para dar-me o teu dinheiro em troca de não sei o quê.
E nós sabemos que isso pode ter implicações práticas muito graves na vida das pessoas. Até quando nós conhecemos tantos casos de pessoas que foram fazer um empréstimo ou foram pagar com o cartão de crédito para poderem fazer um curso daqueles com os dígitos todos iguais, daqueles do 3333, e supostamente ia mudar de vida. Mas uma coisa que a mim falando de irritações, ainda me irrita mais é quando, associado a isto, estão um conjunto de princípios mentais que, uma vez assumidos, podem ter consequências para toda a vida da pessoa. Por exemplo, quando alguém incorpora a ideia de que tudo aquilo que acontece na minha vida fui eu que atraí. Essa ideia... Não é? Essa coisa também me assusta muito, essa ideia. Tudo o que te acontece na vida é responsabilidade tua. Acho isso muito injusto para a maioria das pessoas, porque não é verdade. Ou fui eu que atraí e, portanto, mesmo as coisas terríveis da minha vida, sei lá, olha, uma coisa que nós temos em comum, ambos usamos óculos, logo temos aqui um problema qualquer na visão, fui eu que atraí isto para mim, não é? Eu estou a viver desta forma porque há uma explicação qualquer que vem no passado. E quando isto parece bom, não é? Parece um princípio positivo, porque é o assumir responsabilidade, logo fazer coisas para... Vou acabar a assumir responsabilidade por coisas que são dos outros, é do acaso, é do mundo, e eu vejo pessoas a ficarem mentalmente, emocionalmente muito maltratadas por causa disso, porque olha para tudo. Lembro-me sempre de casos mais extremos, não é? Pessoas que têm doenças graves, por exemplo, essa ideia de que tens uma doença grave é porque alguma coisa fizeste para ir dar aí, não é? Quando sabemos que isso, por isso simplesmente não é verdade, e sobretudo não ia ajudar nada que a pessoa que tem isso, ouça isso, lá está, não ajuda nada, quando até já está comprovado até por uma pessoa que é muito mais da ciência como eu, de que em casos, por exemplo, como o cancro, a tua predisposição mental também para ficar bom ajuda, obviamente, ou seja, não é? Tu estás num estado animado dentro do possível, com vontade de ficares bom, claro que não é o que chega, não é? Porque há muitas pessoas que às vezes têm essa vontade e não conseguem, mas os próprios médicos são os primeiros a dizer que isso é meio caminho andado para que um tratamento possa correr bem. Portanto, estás a transmitir essa mensagem às pessoas que estão com uma doença grave, é culpa delas, é das tais coisas de facto que me irrita muito, mesmo quando aparecem aí no meio dessas análises que eu faço, é das tais coisas que me irritam mais do que me dão vontade de rir, porque acho que é mesmo revoltante que alguém tenha a lata de dizer uma coisa dessas. Acho mesmo inacreditável, e sei que também quando mostra uma coisa desse género, sei que é essa reação que a maioria das pessoas vai ter, felizmente, porque eu acho que a maioria das pessoas se identifica muito mais com isto que estamos aqui a dizer do que com esses discursos assim extremistas de tudo ou nada. Também aquela ideia, não sei se vocês provavelmente já terão abordado este tema, daquele positivismo exagerado, não é? Tóxico, não é? Tóxico, não é? Tudo tem que ter um lado bom, mesmo uma coisa horrível que aconteceu até foi boa. Não, foi horrível. Gratidão por tudo. Estou super grata, toda grata. Se nós pudéssemos escolher, não queríamos que acontecesse, não é? Ter um lado bom nelas, à força, há coisas que não têm lado bom nenhum, aconteceram na mesma e vamos ter que continuar a viver. Mas se escolhêssemos, obviamente não queríamos. E acho que há muito essa coisa exagerada de ver o copo meio cheio. Nem sempre dá para ver o copo meio cheio. Yeah. E às vezes sabe bem até vê-lo meio vazio, porque olha, não é? Não precisa. Como se estivesse a proteger-te de estar triste, como se isso fosse uma emoção que tu tinhas que pôr de lado. Eu acho isso a longo prazo perigoso, era como dizias, só que porque vai desgaste, não é? Só que lá estavam aqueles princípios mentais perversos que estávamos a falar há pouco, que é depois a pessoa acreditar, mas quando eu ficar triste, estou a emitir uma frequência, não sei o que, que vai atrair mais tristeza. A pessoa fica prisioneira desses processos. Não, e até vocês, muita gente que já passou por outras coisas, não é? Enquanto para mim é só, quando falo de alguma coisa destas, recebo algumas mensagens, no vosso caso, então a toda a hora devem estar a cruzar-se com pessoas que já vêm traumatizadas, entre aspas, ou até sem aspas, de experiências passadas desse género, ou de terem investido muito dinheiro, ou de terem ficado num estado mais debilitado do que estavam inicialmente. Isso é preocupante. Sim, acontece. Olha, há um manual de boas práticas para não aparecer no extremamente desagradável? Não, acho que não, mas também se houvesse eu não ia revelar aqui, não é? Porque continuem a fazer coisas que dão para aparecer no extremamente
Mas eu confesso que, por exemplo, eu obviamente fiz uma pesquisa muito, não digo rigorosa, porque o rigor não é o meu forte, mas muito aprofundada, ou seja, de muitos meses no mundo do desenvolvimento pessoal. Criei um Instagram só para isso, só para seguir, para não estar baralhado no meu, então só para seguir coaches e etc. E posso dizer, por exemplo, já me tinha cruzado com o Pedro várias vezes no Instagram e pus-me a seguir e rapidamente, isto como é um Instagram falso, não é? Com o verdadeiro posso seguir sem nenhum problema, mas rapidamente no falso deixei de seguir porque em termos humorísticos não tinha interesse. Olha, isto é só uma pessoa com sensatez, é aborrecido para mim é aborrecido. E portanto eu acho que as pessoas que falem das coisas, informantes, estudando, investindo a sério e não com aquela linguagem como vocês diziam há pouco de não sei quantos passos para o sucesso, faz isto e amanhã já vai estar noutro nível, ou desperte já do teu trabalho, não é? Também aquela ideia de que ter um trabalho é uma coisa horrível, das 9 às 5 é quase uma vergonha, um pecado e mostra que tu não és ambicioso. Portanto, como vocês não têm nenhum destes discursos, para mim tornou-se imediatamente pouco interessante. Agora, claro que há aquelas pessoas, falando aqui de outras áreas, que estão muito dispostas e que obviamente será sempre mais fácil irem lá parar, quando falamos de uma Cristina Ferreira, não é? Ou do Cristiano Ronaldo, pessoas muito conhecidas que têm que se expor muito e falar muito, é óbvio que alguma vez vão dizer alguma coisa que é mais engraçado para aproveitar, mas de resto acho que não há nenhum manual para evitar. Agora, claro que há pessoas que se põem de facto, há pessoas que parece que leram um manual inverso, é como diretamente, porque de facto dizem coisas que não lembram a ninguém. Olha, nós aparecemos um bocadinho uma vez, mas foste muito gentil connosco quando participámos no. Até me esqueço de novo. Casamento marcado. Ok. Mas olha, vou-te confessar uma coisa. Sabes que nós tínhamos o filtro Joana Marques connosco? É mesmo verdade. Nós definimos uma série de intenções para aquela participação que nos preocupou um bocadinho porque pensámos que isto, não é? A possibilidade das coisas serem tiradas fora de contexto aqui é gigante, não é? Nós falávamos 45 minutos com as pessoas e se calhar aparecia 2 minutos. Claro. Um dos filtros, uma das coisas que tivemos, não vamos dar material a Joana Marques. Mas sim, lá está. Essas tais ocasiões, esses programas que se filmam muito e depois só editam ali 2 segundos, obviamente podia dar um resultado muito diferente. Também já tive essa experiência daquilo que nós estamos à espera, porque aí sim há um contexto, não é? E de repente as coisas são editadas completamente fora de contexto e, portanto, mesmo que corresse mal, eu acho que dava o desconto de perceber que 2 segundos é diferente quando ouvimos uma entrevista de horas e horas. Aí eu sinto que estou a conseguir perceber aquela pessoa, ou pelo menos o que ela quer mostrar de si. Quando é uma edição de um programa de poucos segundos e que não está na mão dos intervenientes, eu percebo que é uma coisa um bocadinho diferente. Mas não foi necessariamente mau, sabes? É assim, não é? Não, termos esse filtro, porque nos ajuda a falar com clareza, com mais, não é? Também, nós temos, claro que temos sempre a intenção de sermos intelectualmente honestos, mas esse é um lembrete extra, portanto, não é necessário. É um lembrete de evitar grandiosidade. Olha, ainda te queríamos, estamos aqui interessados em fazer aqui só mais 2 ou 3 questões relacionadas com o humor propriamente dito, porque nós falamos muito sobre parentalidade, sobre relacionamentos, sobre família, né? E tu tens uma família onde o humor está muito presente, não é? Porque tu e o Daniel são humoristas e nós sabemos que, por um lado, o humor é uma estratégia de comunicação que também funciona na família e nas relações, mas que às vezes também pode dificultar, não é? Aliás, eu costumo dizer que dentro das relações a ironia e o sarcasmo tendem a fazer a relação terminar. E, quando as pessoas não entendem que quando estão a utilizar a ironia não para gerar humor, mas para comunicar algo, não é? Como é que tu geres isto de alguma forma? Pensas sobre isto? Isto é um desafio para ti? Não, na verdade não penso muito sobre isso. Eu estou a pensar agora que me fizeste a pergunta e de facto é uma linguagem que nós usamos normalmente cá em casa sem pensar muito nisso, mas por acaso há pouco tempo tive que pensar,
porque o meu filho mais velho tem 7 anos. E eu estava a responder assim de forma irónica, e ele estava a levar a sério, porque com 7 anos ainda não dominamos bem o que é isso da ironia, e o Daniel estava-me a dizer precisamente isso, não podes falar com ele como falas com o adulto, porque ele não percebe que ironia é que o exercício de dizer o oposto daquilo que se acha. E pensei, não, realmente eu não posso ter este tipo de comunicação com ele agora, é de poder, espero eu, que ele seja um apreciador da ironia e que também pratique depois mais tarde, quando for adolescente e quando for crescido. Mas de facto, para uma criança, a ironia é completamente desorientadora, não é? Porque nós estamos a dizer o oposto daquilo que achamos, e eles gostam de saber exatamente o que é que nós lhes queremos dizer, e portanto tem que ser uma comunicação muito mais clara. E essa foi a primeira vez que eu me confrontei com isto, de não, realmente com pessoas ainda pequeninas, a ironia não funciona. Entre mim e o Daniel é mais fácil, embora nós, obviamente, passemos a maioria do nosso tempo a falar a sério, sim. Às vezes há aquela ideia de são humoristas, estão sempre a brincar. Não, eu acho que em casa falamos, lá está, como outro casal qualquer que tenha outra profissão, falamos a maioria do tempo a sério, e se calhar guardamos a ironia muito mais para quando, olha, estamos a comentar alguma coisa que está a dar na televisão, mas não tanto para a nossa vida, até é um bocado aborrecido, porque as pessoas às vezes dizem-nos, devem estar sempre a rir em casa, e nós, não, discutimos com os outros casais, é tudo normal, e portanto às vezes o Daniel até me diz, bem, sempre tão divertida para as outras pessoas e comigo sempre eu acho que é um humor para casa, como a maioria de nós faz, fazendo menos cerimónia com as pessoas que conhece melhor, não é? Portanto, eu acho que de facto sou muito mais divertida e bem disposta na rádio do que sou em casa, tenho que dizer a verdade. E portanto nunca tivemos muito essa dificuldade de sentirmos, olha, já estamos a levar as coisas pouco a sério demais, não é? Temos que ser mais rigorosos em casa. Não, em casa somos absolutamente aborrecidos como a maioria dos casais. Se calhar há casais de contabilistas muito mais divertidos do que nós. É como nós, às vezes as pessoas acham que nós somos assim muito zen um com o outro, que não é verdade, sempre não é. Mas estou aqui, né, este tema da parentalidade interessa-me imenso, e uma coisa que tenho assim refletido sobre é como é que tu pensas nisso, que nós às vezes dizemos às crianças, dizemos alguma coisa que não deveriam fazer ou que não deveriam ter feito, e elas respondem-nos assim, eu só estava a brincar, né? Quando efetivamente percebemos que aquele comportamento não foi mais adequado naquela situação. Como é que nós, não é? Porque eu percebo que é óbvio que há uma diferença entre o humor e a comédia como um trabalho e chatear os amigos não é? É assim alguma coisa, tu pensas sobre isso às vezes, essa distinção? Eu acho que os nossos filhos trazem-nos sempre desafios novos que nós nunca nos tinham ocorrido sequer antes de sermos pais, não é? E portanto isso ainda aconteceu há poucos dias, que o meu filho mais velho, o Xavier, estava a falar de qualquer coisa que tinham dito a uma colega de turma, e eu assim, mas disseram-lhe isso, ela gostou disso, não era nada muito grave, não me lembro já o que era, mas de certeza que ela gostou, e ele, ela não disse nada, eu, ou simplesmente não digam, porque ela pode não gostar. E estava a fazer este exercício para mim. Eu passo muito tempo da minha vida a dizer coisas às pessoas das quais elas não vão gostar. Exato. Eu acho que de sermos adultos, acho que há duas coisas que mudam completamente aqui, no fundo, as regras do jogo. Por um lado é estar a dizer isso a adultos, portanto nunca diria sobre crianças, não é? E mesmo as crianças, estando elas ao nível umas das outras e não sabendo exatamente o que é que podem ou não dizer, acho que precisam desta orientação dos adultos para não fazerem. E além de eu estar a falar de adultos, acho que no que os une a todos, por mais diferentes que sejam, seja uma apresentadora de televisão, seja um coach, é que eles voluntariamente se expuseram, ou seja através das redes sociais, seja ainda um programa de televisão, não é? Eu não vou atrás de ninguém na rua para o filmar sem ele ter vontade de participar nisto, não é? Portanto, eu acho que para mim a regra de jogo que siga é esta pessoa expor-se de alguma maneira. Claro que não se expôs, lá está com o intuito de ir parar ao extremamente desagradável, só para as coisas, só pensou nas coisas boas, não é? Quando, imagina, era convidado também para um programa da TV e ia pensar, isto vai ser bom para mim, porque mais pessoas vão conhecer o meu trabalho e posso chegar mais longe, posso crescer, etc. Ou posso só divertir, seja o que for que leva uma pessoa a ir a um programa de televisão, ou de rádio, ou ter um podcast, ou estar nas redes sociais com todo o direito de o fazer. Eu acho é que, a partir do momento em que abre essa porta, toda a gente vai poder ver, seja para elogiar muito, seja para fazer, neste caso, um exercício que tem como objetivo fazer as outras pessoas rir. E, portanto, eu defini para mim este método, não sei se será bom ou não, claro que não é isento de crítica, mas eu tinha que estabelecer alguma regra para aquilo que é possível abarcar aqui num extremamente desagradável, por exemplo, e eu escolhi essa. E, portanto, acho completamente diferente do que se passa num recreio de uma escola, e acho que as implicações também são
maiores quando nós somos mais novos e todos nós nos lembramos de alguma coisa que até podia ser insignificante, mas que nos disseram e nós não gostámos. E portanto eu tento que os meus filhos não participem nisso, não é? De maneira nenhuma. E muitas vezes quando as pessoas não gostam, por exemplo, do extremamente desagradável, tendem a comparar aquele humor a bullying. E eu não me identifico nada com isso, nem sinto que seja bullying. Eu percebo que seja uma crítica, obviamente, é uma crítica revestida de humor, mas não deixa de ser uma crítica. E percebo perfeitamente que as pessoas não gostem, seja o Visato, sejam outras. Há pessoas que odeiam aquele estilo e está tudo bem. Acho que é perigoso equiparar isso a bullying, porque bullying é uma coisa totalmente diferente, que para já implica uma certa repetição, não é? Ter sempre a mesma vida. Era o mesmo que eu todos os dias chegava à rádio e o meu programa era sempre sobre vocês. Aí era de facto uma percepção, não é? Não faria sentido. Da mesma maneira que aquele aluno que é o bully chega à escola e goza sempre com o mais fraco, ao ponto do outro já ter medo de ir à escola, não é? Porque já sabe o que é que vai acontecer. Há também esta posição de eu sou o mais forte e vou gozar contigo que és o mais fraco, e muitas vezes acusam os humoristas disto. Eu acho que quando nós estamos a falar do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, de uma Cristina Ferreira, de um Ronaldo, não acho que nós estejamos numa posição do mais forte, pelo contrário, acho que muitas vezes até estamos um bocado na posição do bobo da corte. Olha, eles é que são os importantes, eles é que têm uma vida ótima, eu estou só aqui a dizer umas coisas, e portanto custa-me um bocado essa comparação com bullying, e é uma preocupação que eu, enquanto mãe, obviamente tenho, que eu acho que o bullying hoje em dia ainda é pior do que aquele que nós tínhamos na nossa altura, até porque pode ser muito amplificado, não é? Pode acontecer na internet, quando eles são um bocadinho mais velhos, e portanto é um tema que me preocupa e não me revejo nada nessa crítica. Eu aceito as outras críticas todas, não ter graça, etc. Mas de fazer bullying, não me vejo nesse papel, e é uma coisa que me chama a atenção, e ao mínimo sinal que eu sinta de que os meus filhos possam estar a participar numa coisa desse género, seja como vítimas, seja como pessoas que praticam isso e que exercem essa violência sobre os outros, eu tento mesmo que isso não aconteça, porque acho que por mais insignificante que nos possa parecer, podem depois ficar marcas para o futuro que são absolutamente escusadas e desnecessárias, e sobretudo acho que eles cada vez mais novos começam a ser, tu has de ter essa experiência muito mais do que eu, que só tenho um exemplo dos meus 2 filhos, mas começam mais novos a estar expostos a essas coisas, e é um bocadinho preocupante. E acho que todos como pais temos que tentar evitar de alguma forma. Há assim uma coisa que humor e parentalidade têm em comum, acho eu, que se fala muito de limites. Na parentalidade as pessoas gostam muito de dizer que as crianças precisam de limites. E no humor há pessoas que alegam que o humor é uma coisa que eu ouço muitas vezes, não é? Quando há críticas em relação ao teu humor ou de qualquer humorista, não. O humor tem limites, não é? Mas na realidade não tem, não é? Quem tem limites sou eu, que decido ouvir aquele humor ou não. Ou, o que é que tu pensas sobre isso? Eu acho, essa é sempre a pergunta que mais vezes fazem aos humoristas, né? Quais são os limites do humor? E porque não tinha pensado nessa semelhança com a parentalidade, mas de facto existe, e eu acho que é isso, o limite é de cada indivíduo. Seria perigosíssimo nós impormos um limite, haver aqui uma entidade que vai definir nós já tivemos isso em Portugal, não é? Que era a censura, e não era uma solução muito boa, parece-me, não é? Porque haver aqui uma entidade externa que define os limites, e nunca ninguém ia estar satisfeito, porque para mim pode ser uma coisa completamente indigna fazerem piadas com o Futebol Clube do Porto, porque é o meu clube, e para outra pessoa será com o Benfica, para outro será com Deus, para outro será com o Primeiro-Ministro, ou seja, íamos ter tantos limites que a conclusão seria que não dá para fazer humor, a partir de hoje só se pode falar a sério. E portanto eu acho que esta solução que nós temos é melhor, que é cada um ter o seu limite. Eu, enquanto pessoa que faz humor, tenho o meu limite, há coisas às quais não acho graça e por isso eu não vou fazer piadas sobre elas. Não quer dizer que um humorista ao meu lado não possa fazer, eu simplesmente não lhe acho graça, mas acho que ele está no direito de fazer, não é? Se calhar coisas com grandes desgraças, imagina, houve durante muito tempo muitas piadas com a Média, não é? Aquela criança que desapareceu em Portugal. Nunca consegui achar graça, não tem a ver com a piada ser bem ou mal feita. Para mim é um tema que é tão horrível, não é? Que me puxa logo para um sítio tão negro, não é? Que é um pai perder um filho, desaparecer, seja o que for, que depois tenho dificuldade em rir. Assumo que é um limite meu. Não quero proibir piadas sobre aquilo, é o meu limite, não vou rir daquilo, nem vou fazer essas piadas, mas acho que é melhor assim, ou seja, elas todas podem existir e depois tanto a pessoa que faz as piadas define o seu limite até onde é que vai, como quem recebe, não é? Escolhe, olha, eu não me identifico muito com o humor desta pessoa e portanto o meu limite está aqui um bocadinho mais atrás ou mais à frente e portanto eu desta pessoa não vou ouvir nada e vou procurar um humorista que esteja mais em linha com o meu pensamento, como nós fazemos com a música. Eu ouço músicas das quais gosto, não é? Se há outras que a mim já me soam só a ruído, não vou ouvir, mas não tenho depois a pretensão
de proibir essa música, ou que os outros não ouçam, ou tem que haver um limite. Músicas com mais de X ruído não podem existir, e portanto acho estranho que só haja na disciplina específica do humor essa discussão, porque não se discute os limites da pintura, não é? Nem da música, nem da filosofia, ainda bem, mas pelos vistos discutem-se os da parentalidade. Eu não estava a par. Nunca disseram isso. Joana, os teus meninos precisam de mais limites. Exato, é verdade, é verdade. E lá está, o limite de cada família será diferente, não é? As regras são diferentes, etc. É isso, não é? Os meus limites como mãe também mudam de dia para dia. Uns dias são mais rígidos do que outros, não é? Voltando ao teu exemplo, eu acho que tanto num caso como no outro se pode aplicar o limite da lei. Obviamente, há coisas que um pai não pode agredir um filho, porque isso é proibido por lei. Da mesma maneira que um humorista, se fizer às vezes somos processados, não é? Muitas vezes. E às vezes as pessoas acusam-nos de difamação. Se isso alguma vez ficar provado, obviamente és culpado. Só que na maioria das vezes essa difamação não existe. Estás só a brincar, não estás a falar a sério, e portanto és defendido por isso. Mas acho que em ambos o limite é o que está definido na lei. Bom, Joana, passamos aqui por imensos temas. Muitas das coisas que eu e a Mia tínhamos conversado e que tínhamos vontade de conversar contigo, acho que tocamos nelas. Acho que ficou aqui espaço claro para mais conversa e aprender mais contigo. Acho que chegamos ao ponto de fazer a última pergunta que nós fazemos a todas as pessoas que vêm ao nosso podcast. E a última pergunta é: o que é para ti uma vida mágica? Mas antes de enquanto pensas na resposta, deixa-me só dizer, porque quando nós lançamos este podcast e começamos a utilizar esta ideia da vida mágica, nós próprios tínhamos receio que isto fosse assim muito fluffy, sabes? A vida mágica. E nós, então, desde essa altura, nós definimos que a vida mágica acontece quando nós conseguimos lidar com a vida tal como ela é. É que é assim, é uma definição muito abstrata, mas é aquela que nós procuramos viver no nosso dia-a-dia. Dito isto, o que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu olhas para a tua vida e dizes, isto está a ser mágico? Eu acho que tenho esta sorte, considero assim uma sorte, de poder fazer uma coisa que eu gosto, porque eu acho que há muita gente que tem profissões das quais não gosta e provavelmente vai ter mesmo que as ter, porque de repente, se calhar era impossível, é uma coisa utópica essa ideia de todos podemos fazer aquilo que adoramos, provavelmente não dá. Mas portanto eu tento aproveitar esta sorte, olha, calhou, não é? Poder fazer uma coisa da qual gosto muito, porque podia, por exemplo, gostar muito de escrever e de fazer humor e não ter essa oportunidade de haver alguém que me pagasse para eu fazer isso e eu poder pagar as minhas contas também. E, portanto, eu considero isso, no vosso conceito de vida mágica, é ter uma vida absolutamente mágica. Todos os dias acordo, apesar de ser muito cedo, acordo com vontade. Isto não quer dizer que vá todos os dias radiante por serem 6 da manhã, não tenho esse positivo exagerado. Há dias em que custa, no inverno custa mais que no verão, mas depois chegando lá, passam-se ali 3 horas que eu acho que batem certo com essa vossa definição de magia, porque são 3 horas em que estou com 2 pessoas de quem eu gosto muito, estamos a divertir-nos e aquilo ao mesmo tempo é uma profissão. E isso é ótimo, como eu acredito que se passa convosco, que estão aqui, estão a trabalhar, mas não sentem que estão em esforço ou estão a fazer uma coisa que não gostariam de fazer se definissem o que é a vossa vida. Vocês decidiram que querem fazer isto. Eu também decidi que quero fazer aquilo. E, portanto, eu considero-me bastante sortuda nesse aspecto. E quando há estas ocasiões de fazer, por exemplo, os espetáculos e eu perceber que, olha, eu tive esta ideia, é um bocado aquela coisa de ver uma ideia concretizada, não é? Tive esta ideia um dia, estava a andar de carro, provavelmente, que é quando me surgem assim mais ideias. Vou fazer aqui um espetáculo, na altura até era a propósito das Cristina Talks, não é? Eu vou aqui pegar no esquema base da Cristina Talks, ter oradores, etc. E vou fazer isto ao contrário. E de passar de meses e meses dessa ideia até ela de repente estar a acontecer num palco é uma coisa que para mim é muito entusiasmante, e um momento em que vejo que as pessoas efetivamente riem, por um lado é um alívio e por outro um contentamento. São momentos desses que eu penso assim, olha, vale a pena, isto está a ser divertido e não tenho nenhuma razão de queixa, e portanto diria que é esta a minha resposta. Bom. Não vais montar nenhum curso, não é? Para como chegar. Não vou, mas olha, agora aproveito para vos convidar. Vocês são do norte, ou não? Sim, estamos aqui no Porto. A ver se o sotaque do Pedro me estava a enganar. Portanto, se no final do mês quiserem ir ver o espetáculo, teria todo o gosto em ter-vos lá, até para perceberem que, na verdade, eu não sou inimiga do coaching como algumas pessoas lá creem que eu sou. Eu gosto é de
caricaturar algumas coisas muito, muito exageradas que há neste universo do desenvolvimento pessoal, portanto ficam convidados. Obrigada. Sim, Olha, obrigado. muito obrigada, Joana, por esta Obrigada. conversa. Muito bom. E Esperamos conversar mais vezes. Combinado. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida